Que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa, e que ao final possamos todos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Rogamos a Jesus neste momento que nos inspire e envolva a todos nós em sua paz e que essa paz se estenda a outros corações que aqui não puderam estar, alcançando também aos nossos irmãos que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Allan Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, vendo naquele primeiro ano a evolução, o esclarecimento que o Livro dos Espíritos trazia, o que ele fez, partiu da observação das mesas girantes, que respondiam perguntas feitas por qualquer pessoa, sem o menor conhecimento do Espiritismo. Ele viu ali a necessidade de ter um ambiente propício, porque ele presenciava as mesas girantes em ambientes de teatros, de restaurantes, de bares, de cafés, em casas de pessoas que não tinham o menor cuidado. Ele começa a perceber que as perguntas eram desvirtuadas. Ele começa a perceber que as pessoas começam a dar vazão às perturbações. Então, Allan Kardec, no dia 10 de abril do ano seguinte, 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujos fundamentos estão ali, em um Livro dos Médiuns, capítulo 29 e capítulo 30. E no capítulo 29, das reuniões em geral, item 324. Kardec deixa claro ao dizer que as reuniões públicas oferecem grandíssimas vantagens, por permitirem que aqueles que tomam parte se esclareçam, por meio de permutas, de ideias, pelas perguntas ali que façam. Eles aproveitam todo momento. Kardec então faz um alerta ao dizer: mas para que produzam frutos desejáveis, é necessário condições especiais. É necessário o estudo, é necessário a disciplina, é necessário a vontade firme e sincera de querer melhorar, de querer servir, de querer seguir agora em um novo caminho com Jesus. E no capítulo seguinte, o capítulo 30, vamos encontrar ali o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, deixando claro que a casa espírita não é uma casa comum. Houve toda uma preparação muito antes no plano espiritual. No livro Tramas do Destino, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ali no capítulo 21, intitulado Centro Espírita Francisco Xavier, vamos encontrar a história de um benfeitor espiritual Natércio, que era responsável por conduzir a mediunidade de Epifânia. Epifânia estava encarnada em suas lutas diárias, em suas dificuldades, e ela recebia ali a assistência espiritual desse amigo protetor. Ela recebia a intercessão de Natércio. Natércio,
Ele era um grande admirador e discípulo de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier foi um grande propagandista da fé cristã quando esteve encarnado na Terra. E ele divulgou essa fé cristã, ele levou para o Japão, para a China, para a Índia, ali no século XVI. Então, Natécio, ele recorre a esse fiel apóstolo de Jesus, suplicando o seu patrocínio espiritual para a casa que pretendia erguer, cuja finalidade era divulgar o cristianismo em sua pureza primitiva. E ali ele é recebido por esse mensageiro de luz. Ele fala do seu objetivo que com muita humildade desejava realizar. Então ele pede a São Francisco Xavier o seu patrocínio para esse empreendimento. A casa levaria o seu nome e todas as diretivas passaria pelo padrinho e por ele. E ali Natécio, ele faz um resumo básico do que é uma casa espírita. Então, nesse diálogo, mais adiante, o benfeitor espiritual, o benfeitor São Francisco Xavier, ele faz um pedido. Ele solicita que no exercício da caridade se desse preferência aos enfermos do Espírito. Quem são os enfermos do Espírito? O Espírito Emmanuel afirma no livro da Esperança, ao dizer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos enfermos de muitos séculos. Será que nós temos consciência dessa verdade? Que somos enfermos, somos almas enfermas de muitos séculos? Em aprendizagem, em recuperação, nesse processo evolutivo, reflitamos. Então, meus irmãos, a casa espírita, ela não se resume à construção de pedras. Ela não se resume à construção material. Houve todo um planejamento no plano espiritual. Por diversos motivos, as pessoas procuram a casa espírita. Às vezes, por uma obsessão simples, um incômodo momentâneo. Às vezes a pessoa está ali passando por uma situação, o corpo todo dói, vai ao médico, faz um monte de exame e está tudo normal. E ali ela sente aquele problema nela. E depois sente um mal-estar, não dá vontade de fazer nada. Vou tomar um banho gelado para ver se eu acordo. Não resolve. Vou ali tomar uma xícara de café, tomo uma garrafa todinha e não resolve. Já sei. Vou ali no Bezerra tomar um passe para ver se eu melhoro. Outras vezes as pessoas se submetem a uma pressão psíquica, e aí são casos mais complexos. Uma obsessão grave, onde a pessoa não consegue ali manifestar a própria vontade. E aí ela é levada à casa espírita. Outras vezes também acontece em que a situação está tão difícil, o sapato aperta de um jeito, a pessoa se vê ali sozinha fisicamente, e ela diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou lá na casa espírita. Então, são várias situações que levam as pessoas a procurarem a casa espírita. Outro dia, estava assistindo uma palestra da querida Maíse Braga, e ela contava que conheceu uma senhora que perdeu o seu único filho em um acidente de avião. Ele era oficial da aeronáutica.
Um dia, o seu colega de trabalho ia ter um filho e ele se ofereceu para substituí-lo no voo. O avião cai e ele desencarna. Essa mãe, durante 2 anos, ficou indo ao cemitério todos os dias. Chegava lá cedinho, com a garrafa de café, uma coberta. E ali chegava ao lado do túmulo do seu filho e conversava com ele o dia todinho. Só saía do cemitério quando o cemitério fechava. Ao final dos 2 anos, ela chega ao cemitério, vai ali em frente ao túmulo onde havia sido enterrado o seu filho, o corpo do seu filho, e faz uma prece. E na prece ela diz: meu filho, hoje eu vim me despedir, porque hoje eu decidi que vou encontrar com você. Tem 2 anos que você partiu e eu não me conformo. Até hoje eu não me conformo, meu filho. Então eu vou me suicidar. Porque foi o único jeito que encontrei, que vi, de ir ao teu encontro. Nesse momento, ela sente uma mão apertando o seu ombro. Ela imaginou que fosse um funcionário do cemitério, afinal de contas, ela já era conhecida. Todos os dias, durante 2 anos, estava ali no cemitério. Quando ela olha para o lado, vê em pé o seu filho, vestido com o uniforme da aeronáutica. Ele abre um largo sorriso e diz: minha mãe. E aí ele aponta para o túmulo. Graças a Deus eu não estou aí. Por favor, não se mate. Porque se a senhora fizer isso, aí é que nós não vamos nos encontrar. E ela cai desmaiada. Quando ela acorda, vê que seu filho não estava ali. E ela toma uma decisão. Ela era muito católica e decide procurar uma casa espírita. Durante 45 anos, ela confeccionou roupinhas para bebês, em memória do seu filho. Então, são diversos motivos que as pessoas procuram a casa espírita. Pela dor, pelo sofrimento, pela curiosidade, vou ali saber como é que é. E aí quando chega na casa espírita, vê que não é nada daquilo que imaginava. Encontra uma escola de estudos espirituais, de fraternidade, de acolhimento, de amor. Há mais ou menos, se eu não estou errado nas contas, há mais ou menos 1 ano e 8 meses, nós reabrimos a nossa casa. Depois de um longo período dolorido pela Covid-19, pela pandemia. E ao retornarmos, voltamos primeiro com as palestras presenciais, os passos coletivos. Fomos ali seguindo as orientações da federação. E à medida que o tempo foi passando, que fomos nos sentindo mais seguros, fomos voltando com as outras atividades. Durante o período que estávamos em isolamento, recebíamos ligações, recebíamos mensagem pelo WhatsApp, inclusive de trabalhador da casa. Quando é que a casa vai abrir? Eu não vejo a hora de voltar. Eu não vejo a hora de nos reencontrarmos. Eu não vejo a hora de assistir a palestra presencial, porque assistir online até que é bom, é muito bom. E é um meio que veio para ficar.
mas nada como o presencial. De fato, nós reabrimos, nós voltamos, nós estamos trabalhando. E por vezes perguntamos, aonde estão esses corações que ainda não voltaram? Aonde estão? Tudo voltou a funcionar. Comércio, shoppings, as festas, as reuniões festivas de modo geral. Sabemos também que há pessoas que dizem assim, se eu sobrevivi à pandemia do Covid-19, agora eu vou aproveitar a vida. Se eu passei esse tempo todinho sem precisar ir para a casa espírita, para o tratamento, para tomar passe, para estudar, por que eu tenho que voltar? Eu vou quando eu tiver afim, quando eu puder. E agora eu acho que não preciso não. Reflitamos. No livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, é uma obra de Sueli Caldas-Schubert, vamos ver que na reunião pública, por exemplo, há toda uma estrutura espiritual. Que há todo um controle dos espíritos desencarnados para entrar conosco na casa espírita. Vocês sabiam disso? Há todo um controle daqueles que vão entrar conosco na casa espírita. Porque assim, meus irmãos, nós temos companhias espirituais. Às vezes eu acho interessante quando alguém chega e diz assim, eu acho que eu estou sentindo um espírito do meu lado. Eu acho que tem um espírito, um irmãozinho do meu lado. Não se enganem, não é apenas um. O apóstolo Paulo afirmou, Hebreus 12:1, temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Pois bem, ao chegarmos na casa espírita lá fora, antes de entrarmos, estão as defesas magnéticas. Os espíritos guardiães, e eles não permitem a entrada daqueles espíritos desencarnados que querem ali desarmonizar o ambiente, que querem desequilibrar. Aqueles que entram conosco são aqueles que já estão em condições de ouvir a mensagem. São aqueles que já estão em condições de refletir sobre o que vai ser dito ali na palestra. E nesse livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, na página 15, vamos encontrar uma mensagem titulada A Importância do Centro Espírita. É uma mensagem ditada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, psicografado pela nossa querida Ivone Pereira no livro Dramas da Obsessão. E nessa mensagem, Dr. Bezerra, ele apresenta ensinos sobre as vibrações disseminadas pelos ambientes do centro espírita. E ele vai ali dizer que há todo um cuidado dos seus tutelares invisíveis. Ele vai colocar ali todas as diretrizes. Ele vai nos dizer sobre a importância de sermos colaboradores para a harmonia do ambiente. Como é que nós podemos ser colaboradores para a harmonia do ambiente? Através da união de pensamentos. Sempre no propósito do aprendizado, sempre no propósito de estar receptivo para receber o alimento espiritual. Porque é esse alimento espiritual que vai nos ajudar a fortalecer os nossos sentimentos. É esse alimento espiritual que vai nos ajudar em nossas lutas diárias.
É esse alimento espiritual que vai nos ajudar a não cairmos nas armadilhas dos enganos, das sugestões infelizes. É esse alimento espiritual que vai nos ajudar a nos direcionar ao trabalho do bem, que vai nos ajudar ao trabalho de nossa própria reforma íntima. E assim nós vamos melhorando. Porque não se enganem, são muitos espíritos que querem nos afastar dessa escola de aprendizado espiritual. Então, que nós possamos lembrar, ao chegar na casa espírita, nós podemos ser colaboradores para a harmonia do ambiente. Ao invés, reflitamos, ao invés de chegarmos e ficarmos ali reunidos com assuntos paralelos, com assunto de política, de qualquer outro assunto que não vai contribuir para a harmonia do ambiente, pensamos: eu estou hoje no centro espírita, vou passar 40 minutos, 1 hora ali, e eu vou contribuir para a harmonia do ambiente, eu vou contribuir para eu estar receptiva a receber esse alimento que irá me fortalecer. No livro Contos e Apólogos, capítulo 40, intitulado Nos Domínios da Sombra, o espírito do irmão X narra um diálogo de uma reunião no reino das sombras. E ele diz que o chefe dessa falange estava muito preocupado, que ele queria uma solução, ele queria alguma coisa que resolvesse, ele queria ouvir, inclusive, sugestões. E qual era a preocupação dele? Ele estava preocupado, vejam só, ele dizia: o espiritismo com Jesus está atrapalhando os planos infernais. As pessoas estão compreendendo o evangelho sem as cadeias dogmáticas. As pessoas estão meditando sobre a reencarnação. Como é que pode isso? Ele dizia. As pessoas estão ali se entregando ao exercício da caridade. Estão sendo tolerantes mais com o outro. Isso é inadmissível. Assim, isso está sendo uma ameaça para os planos infernais, para as atividades das sombras. E aí, depois de alguns minutos, um comandante das falanges da incredulidade disse assim: procuremos então espalhar a crença que Deus não existe e que as criaturas estão entregues às forças cruéis e fatais da natureza. Aí o maioral disse assim: aí esse argumento aí não serve não. E vejam o que ele diz: quanto mais o homem avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece a paternidade divina. E aí o orientador das falanges da vaidade disse assim: já sei, vamos então espalhar a notícia de que Jesus não tem nada a ver com o espiritismo. E aí o rei ali da sombra disse assim: essa notícia aí ela já foi importante. Contudo, milhares de pessoas estão despertando para a verdade. É um longo diálogo muito interessante que vai mostrando ali as sugestões dessas falanges. Só que há um momento em que o diretor das falanges da discórdia, ele conclama dizendo assim: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, das quais eles tomam ali contato com os mensageiros da luz.
Se assim é, então vamos espalhar a discórdia. Vamos ali assoprar nos ouvidos desses seguidores as rixas, as intrigas, as invejas, os ciúmes. Vamos afastar uns dos outros. Vamos utilizar o bastão invisível da maledicência. Vamos chamar os examinadores das consciências alheias, para que nos seus templos povoem ali as feridas das mágoas incuráveis. Assim, os irmãos em Cristo passarão a se detestarem. Detalhe, com um sorriso nos lábios. E aí o chefão disse, tá aí, gostei da ideia. Mas é preciso algo aí mais forte, mais profundo, com efeito mais eficaz. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Não demora muito. Chega um dia em que as brigas, os desacordos terminam. Porque essas pessoas procuram ali o socorro da oração, da humildade. Vejam como eles conhecem as nossas fragilidades e como eles também conhecem os recursos que podemos utilizar para não cairmos nessas armadilhas. Mas não parou por aí não, porque o condutor das falanges da desordem disse assim, mas se o problema são as reuniões públicas, daremos um jeito nisso em 3 tempos. Vamos fazer com que os horários das reuniões coincidam com os lançamentos de filmes especiais. Coincidam com as festividades domésticas, as festividades na cidade. Faremos com que aqueles que estão iniciando, eles não perseverem no trabalho da própria elevação. Faremos mais. Faremos com que aquelas visitas afetuosas, elas cheguem justamente no momento que esses espíritas estavam querendo ir para o centro espírita. Meus irmãos, quantas vezes isso não acontece? E a gente não dá conta. Isso e muito mais. Hoje eu não vou para o centro espírita. Eu queria ir muito, mas começou a chover. Vou não, linda, assim. Vou não. Começou a chover. Se a chuva pega ali o inverno todinho, a pessoa não vai mesmo. Dia nenhum. Hoje eu não vou não, porque eu tô com muita dor de cabeça. Vou não. Outro dia eu vou. Olha, eu queria ir tanto. Eu planejei o dia todinho para ir, mas você acredita que justamente quando eu estava ali me organizando, chegou um pessoal lá em casa e eu não fiquei sem jeito. Então são coisas que sutilmente vão acontecendo e a gente não vai percebendo, a gente vai achando que é normal. Só que vai virando uma constante e essa constante vai levando ao comodismo. A chegar a um ponto da pessoa dizer assim, eu vou quando eu tiver afim. Eu já contribuí muito lá na casa espírita, eu já estudei, tanto tem um monte aí de livro, tá pegando só poeira, eu vou doar. Então, estou estudando mesmo, não tenho tempo. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações? E os espíritos respondem: influem muito mais do que imaginais. A tal ponto que é de tão comum, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então é preciso que nós possamos estar atentos ao que nos chega em nossa casa mental, em nossa mente, ao que acolhemos, aquilo que estamos alimentando em nossa mente, em nosso pensamento. Devemos ter um cuidado com as sintonias vibratórias, aquilo que estamos nos identificando. Quais são as nossas companhias espirituais?
recorrer à prece, essa comunicação com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, para nos fortalecer emocionalmente. Amemos no templo espírita a escola que nos orientem escolha e conduta. E dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra. Assim nos orienta o Espírito Emmanuel, no livro Opinião Espírita, capítulo 10, intitulado Instrução Espírita. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 4, Allan Kardec nos orienta ao dizer que nas reuniões espíritas é preciso que estejamos espiritualmente em comunhão de intentos, em comunhão de ideias para o bem. E aí Jesus ou os espíritos puros que o representam ali estarão. O próprio mestre deixou claro ao dizer: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. No livro Sentinelas da Luz, capítulo 3, intitulado Grupos, também apresenta essa passagem de Jesus. E Emmanuel vai esclarecer dizendo: em toda parte, observa-se grupos formados em nome das interpretações, dos interesses daqueles que os constituem ou frequentam. E aí Emmanuel afirma: mas não é fácil encontrar as reuniões em nome de Jesus. Por quê? O próprio Emmanuel explica. Porque é justamente nessas reuniões em que os discípulos despem de sua capa de vaidade humana para conhecerem a vontade do Mestre a respeito de suas vidas consagradas ao serviço do Senhor, em todos os lugares por onde cruzam os pés. Chico Xavier havia, certa vez, presenciado em uma casa espírita uma mulher que estava no meio da plateia e, de repente, ela começa a tossir. E as pessoas já olham assim de lado para saber quem é que está tossindo. E aí a mulher não para de tossir, ela tem um acesso de tosse. As pessoas ficaram tão incomodadas que sugeriram que ela se retirasse do salão. Ela ficou tão magoada que ela olhou para todos e disse assim: mas se me expulsam da casa espírita, para onde irei? É preciso refletir, porque muitos de nós, na condição daqueles incomodados, poderíamos inclusive pensar assim: mas o que é que essa mulher está fazendo aqui? Tossindo desse jeito. Se ela estava doente, por que ele não ficou em casa? Reflitamos, porque quando chegamos à casa espírita, buscamos ser acolhidos, buscamos ali ser ajudados, buscamos ser socorridos. Lembro que há muito tempo atrás, quando eu ainda residia em Recife, e eu estava naquela situação de retornar à casa espírita. Eu havia me afastado da casa espírita por um bom tempo. E toda vez que eu voltava à casa espírita, passava pelo atendimento fraterno, eu adoecia, acontecia alguma coisa e eu não voltava. E assim ia. Até que um dia eu estava passando por uma obsessão muito grave.
E eu ouvi um espírito amigo dizer assim: eu não vou desistir de você. Você vai. E eu fui. Ao chegar lá, eu procurei a mesma pessoa, a casa grande lá, várias pessoas faziam atendimento fraterno, mas eu procurei a mesma pessoa, porque eu já estava tão envergonhada de toda vez ir lá, conversar, falar a mesma coisa. E ela já sabia de tudo, aí procurei a mesma pessoa. Então, ela me disse uma coisa que me tocou fundo no coração. Ela disse assim: minha filha, até quando você vai continuar nessa? Você já parou para pensar que toda vez que você inicia um tratamento, você adoece, acontece alguma coisa, você desiste? Até quando? Você não está percebendo o que está acontecendo? Ela falou com muita firmeza, mas com muito carinho de mãe. Eu me senti tão acolhida, que eu desabei na hora e eu prometi que acontecesse o que fosse, eu não ia mais desistir. No dia seguinte, eu estava na reunião. No meio da plateia, começo a tossir. Me deu um acesso de tosse. E eu pensei, e agora? Apareceu uma alma caridosa, trabalhadora da casa, e me ofereceu um copo com água. E depois me veio do lado assim, outra pessoa me oferecendo pastilhas. Nesse momento eu me senti tão acolhida, que ali eu dei uma amenizada na tosse. Quando eu senti que eu ia tossir, eu me levantei de mansinho, assim, eu não saí do salão, mas assim, fui pro cantinho para não ficar atrapalhando tanto. Da próxima vez eu já levei uma garrafa, já prevenida, pastilha no bolso, vamos lá. Na semana seguinte eu tinha tratamento presencial e à distância. Eu fazia tratamento presencial e à distância. E aí, um dia anterior, estava eu andando na calçada, fui resolver umas coisas antes de ir para o trabalho, e eu senti duas mãos em minhas costas, e me deu um empurrão tão forte, eu não bati com o rosto no chão, apesar de ter caído de frente, não ralei as mãos, mas na hora eu senti uma dor tão grande no meu joelho direito, eu tinha certeza que tinha quebrado em pedacinhos. Graças a Deus, só foi a dor e a sensação. E ali as pessoas me ajudaram, arrumaram gelo e tal, depois me ajudaram a ir para o carro, e com a ajuda da espiritualidade eu consegui dirigir até em casa. E depois uma amiga médica foi lá, me medicou, levou almoço para mim que eu estava sem condição de fazer, e fiquei ali, lendo Paulo Estevam, lendo outros livros, meditando, orando, agradecendo, porque podia ser pior, eu pensei. No dia seguinte, que era o dia do tratamento, lá vai eu, mancando, com uma dor no joelho e o sorriso de canto a canto, tão feliz porque eu estava ali, perseverando. Quando a pessoa que fez o atendimento fraterno me olhou e disse: minha filha, o que foi isso? Eu digo: nada demais. Me empurraram de leve, mas aqui estou, firme, eu não vou desistir. E assim se foi. Muitas outras coisas foram acontecendo. E lembro com muita emoção que uma das cartas que recebi da espiritualidade foi ali falando sobre a minha força de vontade, o meu empenho por me melhorar. Chorava eu e chorava a pessoa que fez o atendimento fraterno, que estava ali me acompanhando sempre, o esforço que eu estava fazendo. E logo a espiritualidade, ela permitiu que eu iniciasse os trabalhos na casa. E já estava estudando lá na casa, aí comecei a fazer campanha do quilo, comecei a lavar a louça numa lanchonete que tinha lá mesmo, que eles têm uma lanchonete para ajudar os trabalhos lá. E assim foi indo.
Não me afastei da casa espírita. Me afastei só quando eu vim para Caruaru, casei e aqui estamos trabalhando, graças a Deus. Então, o Espiritismo, meus irmãos, nos oferece todos os recursos para investirmos em nossa reforma íntima, para melhorarmos, para trabalharmos no bem, para acolher a todos que chegam com carinho, com atenção, porque ao chegarmos na casa espírita, nós buscamos aí ser beneficiados. E aí vamos aprendendo que a intenção da espiritualidade é outra. A intenção da espiritualidade não é apenas que busquemos o nosso benefício, a nossa melhoria. A intenção da espiritualidade é que nos tornemos trabalhadores do bem. Meus queridos irmãos, saibamos aproveitar cada minuto da nossa presença na casa espírita. E ao chegarmos para a reunião, lembrarmos de quê? Quando o ser, ele esquece de si mesmo, ele esquece das suas dores, das suas dificuldades, para ali se permitir elevar-se em pensamento para o mais alto. Jesus ou os espíritos amigos que o representam ali estarão. Aproveitemos as reuniões espíritas para nos colocar compenetrados da vontade firme e sincera de oferecer o melhor de si, em favor das atividades ali programadas. Porque, sem dúvida alguma, os sentimentos de fraternidade, os sentimentos de amor, os sentimentos de paciência, de compreensão, eles vão crescendo dentro de nós. Eles vão crescendo em nossas mentes e em nossos corações. A reunião cresce como um ser coletivo. E são atraídos espíritos bons que estão prontos para ajudar. Aonde exista a boa vontade de aprender, aonde existe a boa vontade de servir, aonde existe a boa vontade de nos esforçarmos para seguir o Evangelho de Jesus. Gratidão imensa a cada um de vocês aqui presente, a todos que nos acompanharam pelo Facebook e que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus envolva a todos nós e que possamos retornar para os nossos lares em paz. Muito obrigada.